Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Oi, Igor, tudo bem? Tudo bem, e vocês, como é que estão? Tudo jóia? Estamos bem também. Bom, Que bom. estamos aqui, né? Mais uma tarde, continuando com o nosso evento que está maravilhoso e hoje, com toda certeza, essa palestra vai contribuir muito mais ainda, porque, né, é um tema excepcional, assim, um tema maravilhoso. Eu só vou dar alguns recadinhos antes da gente começar. Primeiramente, sigam a gente no Instagram e se inscrevam no nosso canal da Liga Acadêmica, né? Segundo, caso alguém tenha alguma pergunta, digita no chat em caixa alta pergunta, 2 pontos, e daí coloca a pergunta em seguida, que iremos repassar para o professor durante a palestra e tudo mais. E apresentando um pouquinho para vocês do Igor, bem brevemente, que ele vai falar, claro, né, quem ele é para vocês. Ele é formado, fez graduação, mestrado e doutorado na UEM, em ecologia aquática, e hoje ele trabalha com processos coevolutivos e juntamente com ecologia. E agora, Igor, passo a palavra para você. É ótima palestra. E vamos aproveitar muito, galera, que vai ser excepcional, tenho certeza disso. Bom, muito obrigado, Daiane. Obrigado, pessoal da Liga, pelo convite. Queria agradecer também muito o professor Hugo, né, que foi quem entrou em contato comigo. O professor Hugo, além de ser um excelente profissional, que é espelho para todos nós, ele é um cara nota 10, assim, super ímpar e um grande amigo. Então, obrigado a todos pelo convite. Bom, galera, eu vou falar para vocês sobre comportamento animal, certo? Eu queria deixar primeiro bem claro que, à medida que forem surgindo as dúvidas, já que vocês não têm a oportunidade de conversar comigo pelo microfone, que vocês coloquem as perguntas e a Daiane vai me passando. Pode me interromper em qualquer momento da palestra, por qualquer motivo. Se não entendeu, pede para eu voltar, não tem problema nenhum. Eu faço questão de explicar tudo novamente, tá? Se for preciso. Eu até comentei antes com a Daiane e com a Maria Antônia, né, as organizadoras do evento, que eu não faria uma apresentação. Gente, o professor Igor, eu acho que ele caiu. A gente vai colocar ele novamente na chamada. Esperem só um minutinho. Alô? Estão me ouvindo? Aham, estamos. Voltou. Perdão. Então, assim, eu vou fazer uma apresentação para vocês em que eu não vou poupar vocês de contextualização teórica dentro da biologia, tá? Eu espero que vocês aproveitem muito essa riqueza de informações que eu vou passar para vocês, porque isso é o fruto, assim, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o fruto aí de pelo menos uns 12 anos de trabalho, 12, 15 anos. Então tem muita informação que às vezes a gente coleta e tal, mas que a gente não consegue experienciar, né? Que a gente não consegue mostrar, viver, ver alguma coisa tão perto na prática. E é isso que eu vou tentar passar para vocês durante a minha fala, tá bom? Espero que vocês gostem, mas depois, se não gostar, também pode falar, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente passe para a apresentação. Daiane, se você puder me passar um feedback pelo áudio, porque a partir do momento que eu entrar na minha tela, eu não consigo ver mais a tela do evento, só vejo a minha. Tá Estão dando vendo? tudo certo? Aham, Estão tá tudo conseguindo ver? certo. Então, beleza. Vocês conseguem ver o mouse também mexendo ou não? Sim, Ah, perfeito, conseguimos. então. Então eu consigo apontar com o próprio mouse. Ótimo. Então, vamos lá então. Comportamento animal no contexto ecológico evolutivo, né? Meu nome é professor Igor, eu sou professor da Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Ponta Grossa, onde eu desenvolvo pesquisa hoje em dia, trabalho na graduação e na pós-graduação, sou professor de ecologia e estatística na biologia, e
na graduação e na pós-graduação, e é isso aí. Né? Eu tenho uma passagem pela UEM em que eu fiquei aproximadamente 12 anos na UEM, né, durante todo o meu período de formação, desde a graduação que eu entrei, não lembro nem que ano, gente, mas eu entrei cedo. Assim, acho que no primeiro período da faculdade eu já estava fazendo estágio no laboratório de ictioplâncton da UEM. Então eu tenho um carinho muito grande pela UEM, um respeito enorme. Acho a UEM uma das instituições mais fantásticas do Brasil. E se vocês estudam na UEM, vocês são muito privilegiados, especialmente nas ciências biológicas. Vamos lá falar de comportamento animal. Galera, eu vou passar alguns conceitos de forma rápida para a gente se contextualizar. Depois que eu passar esses conceitos, eu vou mostrar para vocês 4 resultados de 4 estudos que eu e meus orientados desenvolvemos, certo? Então vamos primeiro ver o que é o comportamento animal. O comportamento, então, ele vai ser o atributo biológico através do qual um organismo interage com o seu ambiente. Ele é considerado fenótipo, né? Tal como cores, tamanhos e formas corporais dos animais. Então, quando eu falo que o comportamento é um fenótipo, eu quero dizer para vocês, do ponto de vista evolutivo, que esse comportamento, muitas vezes, ele está linkado com o genótipo. Tá? Ele é regido por aspectos moleculares e fisiológicos, e não simplesmente uma opção do organismo. Tá? Então, ele é como se fosse um robozinho, né, que tem uma programação, que é o genótipo, e ele faz o que o genótipo manda. Então, o comportamento ele tem que ser encarado dessa forma. Tá? Ele é considerado uma das propriedades mais críticas da vida animal, e ele é o elo entre o sistema nervoso e o meio ambiente, e desempenha um papel crítico em adaptações biológicas. Então, o tempo todo a gente vai estar falando de termos como genótipo, fenótipo, adaptação, evolução e etc. Tá? Beleza? Conceitos de genótipo e fenótipo. Just in case, eu sei que você sabe, mas vamos colocar aqui, vai que tem alguém que não chegou nessa parte ainda, né? Então, o genótipo é toda a constituição genética de um indivíduo, é todo o software daquele indivíduo, tá? Tudo que está embutido ali na parte genética mesmo, e é esse genótipo que vai determinar o fenótipo, tá? E o fenótipo, por sua vez, ele representa o conjunto de características físicas, fisiológicas, comportamentais de um indivíduo. É o que você enxerga em um indivíduo, tá? Quando a gente fala de fisiológica, você não vai enxergar, mas a parte fisiológica pode ter um resultado que você enxerga. Então, a gente pode dizer, de forma geral, que o fenótipo é o que você vê naquele indivíduo. E o genótipo é a característica genética, né? Toda a composição genética. Certo? E expandindo um pouco esse conceito de genótipo e fenótipo, tem um conceito mais recente, não tão recente, de 82, do Richard Dawkins, né, um dos biólogos mais importantes do mundo, ainda vivos. E o Richard Dawkins ele faz algumas observações muito interessantes, muito pertinentes, né, mas ele fez uma observação que ele chamou de fenótipo estendido, né, que o gene manipula o comportamento dos indivíduos. Tá? E o conceito do fenótipo estendido ele pode ser ilustrado, por exemplo, pelo castor e pelo João de Barro. Né? O dique, né, a barragem que os castores constroem para fazer todo aquele represamento de parte de um rio, é considerado um fenótipo estendido do castor. Isso significa que o castor, a não ser por processos evolutivos, ele não raciocina para poder construir aquele dique dele, né, para construir essa barragem. Ele é selecionado, mas ele não raciocina, ele não consegue falar assim, olha, eu vou chegar essa barragem um pouquinho para cima, porque aqui o terreno está muito lodoso e não vai ser muito legal para a construção do meu dique. Ou então eu vou escolher uma determinada espécie de planta, porque ela é mais mole para roer e dura... Não existe essa
escolha. Ou, se a gente pensar no João de Barro, o João de Barro não pensa assim, não, vou fazer uma casa maior porque eu quero mais espaço, ou vou fazer uma casa assim, assado. Não, isso é selecionado. Tá? E esses atributos desses organismos, a casinha do João de Barro e o dique do castor, eles são considerados fenótipos estendidos desses organismos. Então, a casinha do João de Barro é um fenótipo estendido do João de Barro. Tá? Significa que o gene dele determinou, falou para ele, chegou um momento, teve um gatilho ecológico, um gatilho de reprodução, que foi lá, falou para ele, olha, você precisa construir uma casinha. Ele vai lá e pai constrói do jeito que está impresso no gene dele. Tá? Ele não altera, ele não raciocina, ele não faz melhorias, a não ser por processos evolutivos. Tá entendido até aqui? Estamos tranquilos? Então tá. Os comportamentos animais, eles são influenciados por interações entre organismos, certo? Seja, vou dar um exemplo de interação. Se você está sossegado aí na tua casa e chega um cachorro louco querendo te atacar, querendo te morder, o que você vai fazer? Você vai correr. Então, isso é um comportamento tanto do cachorro te atacando, quanto o seu comportamento de fugir, né? A sua reação de fugir, são comportamentos que são frutos de uma interação entre você e o cachorro, nesse caso. Tá? Então, quaisquer interações entre organismos na natureza, elas podem influenciar o comportamento de uma determinada espécie. Então, se duas espécies entram em contato uma com a outra, elas vão interagir. Essa interação ela pode afetar o comportamento de uma ou de outra. Ela pode ser um gatilho para um determinado comportamento. Tá? Algumas interações se mostram tão intensas e frequentes que apresentam forte influência na evolução das espécies. Então, à medida que essa interação ela acontece repetidamente, ela seleciona, né? Ela seleciona organismos dessas populações que estão interagindo. E dentre essas interações, uma das interações que eu considero muito interessante e que tem exemplos infinitos, muito interessantes, vocês vão ver alguns aqui, é a interação de parasitismo. Então, os parasitas, né, o parasitismo pode apresentar situações interessantes de influência no comportamento de seus hospedeiros. Tá? E vocês vão observar que no comportamento dos parasitos também, que eu vou mostrar para vocês. Certo? Então, vamos dar uma olhada mais profunda nessa questão dos parasitos, por enquanto. Daqui a pouco a gente vê outras interações. O que vem a ser os parasitas, então? Aqui tem vários exemplos de parasitas, né? Aqui eu tenho um isópode que substitui a língua de um peixe, parasita na língua do peixe. Aqui a gente tem um peixe, né, um ciclostomado, que se alimenta de fluidos corporais de outros peixes. Nós temos um ácaro, um piolho, um pernilongo, um verme. Aqui nós temos, nesse canto inferior esquerdo, nós temos parasitos de humanos, esses aqui, ó, de pele, né? Demodex folliculorum, o famoso cravinho de pele que as pessoas têm no rosto. Isso aqui é um corte histológico de Demodex folliculorum. Cada lobinho desse aqui, ó, é um organismo que está dentro da pele, certo? Aqui a gente tem um outro tipo de parasita, né, que é o parasita dos cucos. Esse passarinho pequenininho que está aqui, marronzinho, ele é a mãe, provavelmente, né, desse passarinho grandão, só que eles não são da mesma espécie. Então, tem um parasitismo de ninho, em que essa espécie maior, os pais dela não querem desprender energia para cuidar dela. Então, eles vão no ninho dessa espécie menor, derrubam os ovos, né, excluem os ovos dessa espécie menor, a fêmea coloca o ovo dela lá, e essa pobrezinha aqui cuida do filhote do outro sem saber que o filhote não é dela. Né? E aqui a gente tem um outro exemplo de parasitismo que é bem interessante, bem peculiar, que é uma ave na África que se alimenta de sangue de feridas de grandes mamíferos. Então, se ela detecta um animal com uma ferida, ela pousa nesse animal e fica bicando essa ferida para que
essa ferida nunca sare, sempre sangre, e ela consiga se alimentar desse sangue. Tá? Então, são alguns exemplos de parasitismo. Tem muitos exemplos, como vocês podem observar. Certo? Da importância ecológica dos parasitas, então. Selecionei um artigo aqui para mostrar para vocês a respeito dessa importância. Esse artigo é de 2008, foi publicado na revista Nature, tá? E eu queria chamar a atenção para essa frasezinha aqui, ó, que é o grande resultado desse paper, tá? Que os cientistas chegaram à conclusão de que a biomassa de parasitos ela é maior do que a biomassa de predadores de topo em um determinado ambiente. Tá? Eles estudaram estuários dos Estados Unidos. Resumidamente, o que esses caras quiseram dizer? Eles quiseram dizer que se você pegar naquele ambiente todos os parasitos, né, que estão representados aqui do lado direito dessa balança, e você pegar todos os predadores de topo e colocar nessa balança, os parasitos vão pesar mais do que os predadores de topo. Certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque os parasitos, apesar deles muitas vezes não serem visíveis ou não serem perceptíveis a olho nu, né, a não ser por olhares muito atentos, esses organismos eles passam desapercebidos, mas eles representam uma biomassa absurda, né? Eles estão em todo lugar. Alguns estudos até muito interessantes mostram que universitários, feitos com universitários acadêmicos de biologia, se eu não me engano, que eles nunca tomaram remédio de verme, então provavelmente eles têm vermes intestinais, então os parasitas estão por todo lado, tá? Estão presentes. Diga. Temos uma pergunta já aqui no chat. Sim. A pergunta é: as interações contribuem para o comportamento e o comportamento pode ser imprintado no DNA? É correto evolutivamente? Sim. As interações contribuem para o comportamento e as interações selecionam comportamentos. Se elas selecionam os comportamentos, significa que o DNA daquelas espécies ele foi, né, selecionado, ele tem aquele determinado comportamento, eu não lembro o termo que você usou, mas ele tem dentro dele aquele código daquele comportamento no DNA. Se excluir aquele código, aquele comportamento não vai existir mais. Respondi a pergunta? Acredito que sim. Deixa eu olhar se a pessoa disse alguma coisa. Beleza. Vamos interagindo que... Vai dar bom. Vai dar bom. Legal, Pode gente. continuar. Muito obrigada, tá? Imagina. Então vamos para um ponto de vista mais técnico. Como que a gente conceitua parasitos? Né? Parasitos são organismos que interagem com outros organismos, né, com os seus hospedeiros, de maneira a subtrair recursos e reduzir o fitness do hospedeiro. Tá? Então, o parasita ele não tem o objetivo de matar o seu hospedeiro, e sim de tirar recursos e tirar vantagens com ele vivo. Ao contrário de um predador, né? O predador quer matar a sua presa, devorar, não está nem aí para presa. O parasita não. O parasita tira recursos e reduz o fitness do hospedeiro. O que vem a ser o fitness? Fitness, a gente pode entender como o valor da contribuição genética perante o conjunto de genótipos dessa espécie, ou seja, é uma medida de sucesso reprodutivo. Quando um organismo é parasitado e ele reduz o fitness, ele reduz o seu potencial reprodutivo. Portanto, ele reduz a possibilidade de passar os seus genes para os próximos descendentes, né, para deixar o seu gene na população. Então, a redução do fitness implica numa diminuição do fitness da espécie, né? E no fitness do hospedeiro, e ele deixa de contribuir com o seu gene para a variabilidade genética da espécie de forma geral. E isso tem influência evolutiva também. Certo? E parasitos, como que eles afetam os seus hospedeiros, né? Então, assim, eles são conhecidos por alterar a aparência dos hospedeiros. Vocês observam aqui um besouro, né?
um inseto, e dentro desses insetos, cada partezinha, cada gominho desse que vocês veem aqui é um parasita. Então, ele está inchado de parasita, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo de uma formiga, né, que a formiga não parasitada é a da esquerda, ela se comporta dessa forma, com o abdômen virado para baixo, né? E a partir do momento que ela é parasitada, ela arrebita o seu abdômen para cima e ele assume uma coloração diferente, certo? Isso acontece, gente, porque o parasita manipula esse hospedeiro. Então, o comportamento é alterado também, tá? Nesse outro exemplo embaixo, a gente tem um parasito que ocupa o verme ocular de um caramujo, o lobo ocular de um caramujo, né? Ele é um verme que fica dentro dessa parte ocular ali. E esses são exemplos, então, de aparência e de comportamento no caso da formiga. E aqui a gente tem um exemplo do Toxoplasma gondii, que, na minha opinião, é um dos exemplos mais interessantes já descritos e mais complexos, tá? Eu vou explicar ele rapidamente. O ratinho é um bicho noturno, certo? À noite a visão não é grande coisa, né? Todo mundo sabe. E ele seguia muito pela parte química. Então o ratinho, quando ele sai para se alimentar de noite, ele vai fazendo uma trilhazinha de xixi. Essa trilha química é usada para ele se guiar para retornar para a casa dele quando tem algum perigo ou quando ele termina de comer. Então, se ele tem uma ameaça de predação, ele não dá tempo de ver no escuro praticamente nada. Ele se guia totalmente pelo cheiro. Ele vai pelo cheiro e ele consegue se safar, tá? Acontece que quando esse organismo, o ratinho, está infectado pelo toxoplasma, ele deixa de reconhecer o cheiro do xixi dele. E ele passa a reconhecer ou a interpretar o cheiro do seu predador, que é o gato, como se fosse o seu cheiro de fuga. Tá? Então ele confunde as trilhas químicas e ele vai direto para o predador. Por que acontece isso? Tá? Vocês pararam, né? Vocês têm ideia de por que acontece isso? Então ele deixa de reconhecer o dele e vai direto para o predador. Vejam como o parasito interfere na fisiologia do hospedeiro e faz com que ele vá para a presa para que o parasito complete seu ciclo de vida. Certo? Esse é um exemplo muito, muito extremo. E aqui, ó, a gente tem essa revista é uma revista da Cell, né? O fator de impacto dela é 18, eu acho, 13, sei lá, um fator altíssimo. Esse artigo publicado pelo Poirot, né, um pessoal lá da França, olha só, Poirot e colaboradores, o título dele é assim, ó, atração mórbida do leopardo pela urina atração mórbida dos chimpanzés pela urina do leopardo que quando o chimpanzé está infectado pelo toxoplasma. O que quer dizer isso aqui? Quando o chimpanzé está infectado pelo Toxoplasma gondii, ele muda o comportamento dele, tal como o ratinho, e ele não reconhece o leopardo como uma ameaça. E ele, ao contrário disso, ele tem uma atração que é considerada mórbida, né? Que é considerada tipo insana. Ele sente o cheiro do leopardo e ele quer ir para o cheiro do leopardo, sendo que é o predador natural dele. Então ele quer ir atrás do predador dele. Então ele deixa de reconhecer essa ameaça, entenderam? Então esse paper foi muito interessante, porque ele pegou esse exemplo do ratinho e viu que acontecia a mesma coisa em primatas, tá? Então, naturalmente, ele foge do leopardo, mas se ele tiver infectado com o toxoplasma, ele vai para o cheiro do leopardo. Qual que é a lógica de tudo isso? O toxoplasma está manipulando o chimpanzé, porque se o guepardo comer o chimpanzé, o toxoplasma atinge o seu hospedeiro definitivo, que é o leopardo, e consegue completar o seu ciclo de vida. Então você tem toda uma manipulação do hospedeiro intermediário para fazer com que o parasito chegue no seu hospedeiro definitivo. E o parasito, nesse caso, não está nem aí para o hospedeiro intermediário. Né? Ele manipula mesmo, controla. O negócio dele é assumir o controle. E, assim, gente, existem vários exemplos, vários artigos sobre como se dá essa interação.
eu usei somente esses, assim, para poder ilustrar o que eu vou falar para vocês mais para frente, tá bom? Então, espero que tenha ficado clara essa explicação de como um organismo pode manipular o outro, o comportamento do outro, tá? Então, quando os parasitos afetam o comportamento dos hospedeiros, essas alterações elas podem ser um subproduto do parasitismo, podem ser simplesmente um subproduto. Por exemplo, você está lá de boa, assistindo aula, fazendo qualquer coisa, vem um mosquito, né? Você automaticamente faz assim no mosquito. Por que isso é considerado um subproduto? Porque qualquer coisa que chegasse em você aqui, podia chegar um mosquito, uma abelha, qualquer organismo desses pequenos voando aqui, podia chegar alguém com o dedo, fazer assim, você ia ter uma reação. E o fato de você fazer isso aqui, falar, sai para lá, mosquito, é um subproduto do parasitismo. É um parasita tentando te incomodar e você só faz isso aqui nele. Você alterou seu comportamento. Você estava ali naturalmente fazendo isso, você teve que gastar energia e fazer isso aqui. Então tem alguns exemplos aqui, né, como esse golfinho saltando para poder deslocar a rêmora da barriga dele. Tem alguns estudos que reportam que os golfinhos detestam dar carona para as rêmoras, né? Eles fazem de tudo para elas saírem do corpo deles, para mudar de golfinho e tudo mais. Eles não gostam, algumas espécies pelo menos. E aqui tem um outro exemplo, né, que é um ursão lá se esfregando no tronco da árvore para poder remover algum parasito que está ali. Isso é um subproduto, não tem valor adaptativo tão imediato, entenderam? Ele pode se coçar, isso pode ter um valor adaptativo a longo prazo, mas de imediato, isso é qualquer coisa que estivesse incomodando nas costas, ele fosse um pouco de barro que ele acumulou nas costas, ele talvez fizesse o mesmo movimento, certo? Ou ainda, essas alterações no comportamento, elas podem ser manipulativas. Ou seja, o parasito pode manipular o hospedeiro, no sentido de aumentar o fitness do parasito. Ou seja, o parasito vai lá, assume o controle e regaça para o hospedeiro para poder se beneficiar. Tá? E é frequentemente, só coloquei uma observação aqui, né, que ele é frequentemente observado em hospedeiros não definitivos. Por quê? Parasitos que têm ciclo de vida complexo, eles apresentam mais de um hospedeiro, né? Então, eles pulam para o primeiro hospedeiro deles, né? Eles infectam o primeiro hospedeiro e eles têm que passar para o segundo. Então, o objetivo deles é manipular esse primeiro hospedeiro para facilitar a passagem para o segundo hospedeiro, certo? Quando essa alteração no comportamento do hospedeiro aumenta a probabilidade do parasito completar seu ciclo de vida e se reproduzir, a gente tem um evento que é chamado na ecologia e na evolução de manipulação adaptativa, ou seja, o parasito está manipulando adaptativamente um hospedeiro. Então, recapitulando, a gente tem uma interação entre um organismo e o seu parasito, né? Sendo que o parasito manipula esse organismo para poder se dar bem, para poder aumentar o seu fitness, certo? E essa manipulação adaptativa, a gente entende por manipulação adaptativa qualquer alteração no fenótipo do hospedeiro que é induzida pelo parasito e que favorece o fitness do parasito. Tá? Então, isso é o conceito de manipulação adaptativa. Aqui eu vou voltar ao exemplo da formiguinha para explicar para vocês por que isso acontece. Acho que nessa imagem fica mais claro, né? Que aqui do lado esquerdo nós temos a formiguinha com o abdômen dela normal, livre de parasito, tá? E do lado direito nós temos a formiguinha com o abdômen vermelhinho e com o comportamento de levantar esse abdômen. Agora vocês vejam que ela está numa árvore que tem um monte de frutinha vermelha. Por que ela faz isso? Porque para o parasito é interessante que ela seja predada por uma ave, tá? Ela seja comida por uma ave. Então ela faz com que a formiga pareça o fruto que a ave gosta. E a ave vai ali no meio. Ó, se vocês olharem essa imagem aqui, né, a do meio, né, das três imagens que tem essa do meio, vocês observam que não existe muita diferença entre o abdômen da formiga e a frutinha. Então o passarinho confunde facinho e ele acaba comendo a formiga. Se ele comer a formiga, o parasito conseguiu o seu objetivo, vai aumentar o seu fitness, vai completar o seu ciclo de vida e vai reproduzir.
Isso é uma alteração no comportamento do hospedeiro intermediário. Entenderam? Agora uma pergunta para vocês. Se não quiser, não precisa responder no chat, não. Pode só pensar. Como vocês encaram essa mudança aí nessa aparência da formiga? Em que contexto vocês enquadram isso? Né? Do que a gente explicou até agora. Vocês acham que vocês, por exemplo, vocês vendo a formiga, vocês conseguem saber que o parasita está ali ou não? Provavelmente sim, né? Porque ela muda o seu aspecto físico. Então, se ela muda seu aspecto físico e comportamental, suas características físicas e comportamentais, significa que essa alteração é um fenótipo estendido do parasita. Entenderam? Então você não precisa, da mesma forma que você olha a casinha do João de Barro, e você não precisa ver o João de Barro para saber que ele teve ali, só ele constrói a casinha daquela forma. Então, dessa mesma forma, se você olhar a formiga, com essa bundinha vermelhinha aí, você não precisa ver o parasita, você sabe que ele vai estar ali, porque é ele que provoca essas características. Certo? Então, acho que essa questão de manipulação adaptativa aí a gente vai encerrar e ele vai passar para outro ponto, tá? Essas alterações observadas nos hospedeiros, então todas essas que eu mostrei, são consideradas fenótipos estendidos dos parasitas, tá? Então, o comportamento equivocado do ratinho, né, manipulado, digamos assim, do ratinho infectado, é um fenótipo estendido do parasito. Esse lobo ocular aqui do caramujo alterado é um fenótipo estendido do parasito. Esse organismo com corpo inchado, cheio de parasito, é um fenótipo estendido do parasito. A bundinha vermelha da formiga com comportamento alterado é um fenótipo estendido do parasito. Entenderam? Então, esse é o conceito de fenótipo estendido. Vou mostrar para vocês agora um exemplo de uma pesquisa que a gente realizou, tá? De vermes oculares em peixes. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um parasito que ocupa o olho dos peixes, já vou mostrar para vocês vídeos, tá? Tem uma série de vídeos que vocês vão ver hoje. E vou resumidamente aqui, vou explicar o ciclo de vida desse parasito, tá? Então ele está aqui, ó, no olho do peixe. Esse peixe é comido, né? Esse parasita ele tem que ser passado via trófica para uma ave, ou seja, a ave tem que comer para o parasito completar seu ciclo de vida. Aí a ave depois elimina os ovos junto com as suas fezes, né? Aí tem a eclosão do miracídio, o miracídio vai infectar um caramujo, vai liberar uma cercária, essa cercária vai entrar no peixe e como meta cercária ela vai migrar para o olho e o ciclo vai se retomar, certo? Aqui tem um exemplo, né, de um vídeo até feito aí na UEM por um colega e eu vou mostrar para vocês como que é o olho do peixe cheio de parasitas. Tá? Isso é uma corvina com esses parasitas nadando ali no seu humor vítreo. Né? Então os parasitas estão nadando dentro do olho. É um troço nojentão, mas é assim que rola. Quem já mexeu com peixe ali e tal, já viu essa imagem. Então tem vários tipos de parasita de olho de peixe. Alguns podem causar cegueira, catarata, e outros podem simplesmente não provocar infecção nenhuma, mas ocupar o globo dessa forma como está exposta, certo? É meio óbvio, né? Acho que eu não precisava explicar que qualquer coisa que entre no seu olho vai te atrapalhar de enxergar. E se a gente está falando de um peixe que é uma potencial presa, se ela não enxerga, se ela depende desse estímulo visual e ela não enxerga o seu predador, ela tem um problema, certo? Então a gente tem esses peixes aí meio que estão com a visão bastante comprometida, como vocês podem ver aqui, eles não enxergam a ave, mas a ave, que é um predador, consegue enxergar eles com maior facilidade, certo? E nesse sentido, então, o sucesso em evitar a predação vai depender totalmente da visão. Se a visão está comprometida, eles vão ser mais facilmente predados, tá? Eu queria apresentar para vocês, então, 2 experimentos que a gente fez com relação a isso, ambos de comportamento, tá?
Igor, Sim, antes de você entrar na explicação do experimento, tem só uma perguntinha aqui no chat. claro. O comportamento da formiga parasitada pelo fungo zumbi é considerado um fenótipo estendido? Sim, considerado um fenótipo estendido do fungo. Exatamente. A formiga zumbi, o fungo, ele solta os esporos lá, né, infecta a formiga. Essa formiga, ela sobe, inclusive, nas árvores, né, ela vai lá para cima. Quando ela chega lá em cima, o fungo toma conta do corpo, brota, né, aí ele esporula e esses esporos vão infectar outras formigas. Então, tem alguns cientistas, inclusive um que trabalha comigo, o Edu, ele acredita que seja uma estratégia do fungo para poder né? Porque imagina que você seja um fungo, você pode esporular embaixo, você tem muito menos alcance, muito menos probabilidade de infectar outras formigas do que se você sobe lá em cima. E naturalmente algumas espécies de formiga, né, elas não sobem tão alto nas árvores, a não ser quando elas estão infectadas pelo fungo. Então, portanto, sim. A minha interpretação é de que sim. Tá? Por mais que eu nunca tenha lido nada disso, a minha interpretação é de que sim. Ok? Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre esses dois experimentos, tá? Um primeiro experimento, a gente buscou, dentro desse contexto do parasito no olho do peixe, com a ave, né, com essa questão, a gente buscou entender como que a resposta dos peixes parasitados a um estímulo de predação funcionava. Então, quando eu falo em comportamento antipredador, é aquele negócio, né? Você está no circo, o leão fugiu da jaula, o que você vai fazer? O leão é um predador, você é uma presa agora. Qualquer coisa que você faça, que você tenha uma reação, até desmaiar é uma resposta antipredador. Você pode parecer que está morto, chama tanatose na biologia, mas então, você vai fazer alguma coisa. Então, todas as vezes que uma potencial presa entra em contato com um potencial predador, tem uma reação dessa presa. E essa reação a gente chama de resposta antipredador, ou comportamento antipredador, tá? Então, a gente vai avaliar os efeitos dos parasitas oculares no comportamento do peixe frente a um estímulo de predação, tá? E no segundo experimento, a gente investigou o comportamento dos parasitos dentro do olho do peixe. E vocês já vão entender por que a gente fez isso, certo? Então a gente coletou os peixes aqui, né? Tem uma imagem de a gente passando a rede de arrasto lá no Rio Paraná. A espécie que a gente trabalhou nesse caso foi Satanoperca, só indivíduos jovens, né, juvenis. Algumas informações que eu colocar aqui, eu quero deixar claro para vocês que elas não vão acompanhar todos os outros experimentos, tá? Só para vocês terem noção que todas as medidas, né, recomendadas e tal foram obtidas, mas vamos para a parte que interessa. Então vamos lá. Efeitos do parasito no comportamento do peixe. Então a gente teve mais ou menos esse set de filmagem que vocês estão vendo aí, tá? E aqui embaixo eu coloquei eu comecei a filmar os peixes e vocês estão enxergando aqui onde tem um risquinho? Eu filmei esses peixes por um determinado tempo e aí eles estavam lá de boa, pá, comendo, explorando o ambiente. Aí quando vê, pá, eu mostrei um predador. Quando eu mostrei esse predador, esses peixes tiveram uma resposta antipredador. Só que esses peixes tinham níveis diferentes de parasita. Entenderam? E é isso que eu queria investigar. Tá? Então aqui está o predador, né, a minha garça. Vocês vão ver um mecanismo super tecnológico que eu bolei para poder fazer isso. Então aqui a gente tem uma foto de como foi esse experimento, né? O peixe está ali, tranquilo, né? Aqui eu mostro para vocês o que eu faço, né? Depois do experimento. Infelizmente esses peixes foram sacrificados. Quando não há necessidade de sacrificar, a gente faz todo um protocolo para devolução dos peixes, tá? Então eles foram anestesiados, tiveram os olhos removidos, e esses olhos foram imediatamente, sem questão de segundos, tá? Esses olhos foram analisados para a gente tentar mapear onde esses parasitas estavam nos olhos dos peixes. Aqui tem um outro vídeo de como a gente enxerga do microscópio, né? Os olhos do peixe, acho que vocês estão vendo aí, né? O parasito mexendo. Aqui, essa bola mais escura no meio é o cristalino, então você tem os parasitos tanto na frente quanto atrás do cristalino. Tá?
E depois a gente analisou um período de pouquíssimos segundos após, 10 segundos, tá? Após a aparição do predador. Por quê? Se aparece um predador, você tem que se mandar. Então, essa resposta ela tem que ser muito rápida. Certo? Então, aqui só para mostrar para vocês primeiro os resultados, né, que a gente teve diferenciação no comportamento, né, de acordo com o lugar em que o parasita estava no olho. Então, eu zoneei o olho, né, em zona 1 e zona 2. A zona 1 era a zona em que o parasito está bem na frente do globo ocular, assim, né, bem na frente do cristalino, e a zona 2 é quando está nas outras regiões do olho, tá? Então, vocês observam que quando o parasita está na zona 1, é essa linha cheia aqui, né, ele realmente bloqueia mais a visão. E aqui eu tenho os meus vídeos dos experimentos. Eu vou colocar um por um, mas eu queria que vocês observassem primeiro esse primeiro vídeo aqui, em que o parasito tem, o peixe tem 5, depois da necrópsia a gente chegou à conclusão que ele tinha somente 5 parasitas, que é pouco, muito pouco, tá? Então vocês observem que viram um mecanismo super tecnológico que eu fiz, né? Sou eu escondido atrás do aquário, eu mostro uma garça empalhada, que inclusive é do laboratório de zoologia da UEM. Vocês fizeram uma visita lá, vocês vão ver essa egreta tula aí, essa garcinha empalhada, que é a protagonista desse vídeo, tá? Então eu assusto ele, vocês veem que a resposta dele é imediata. Agora, quando eu tenho um peixe que tem uma quantidade muito maior de parasitas, vejam lá, ele não apresenta reação, porque esses parasitas estão tampando o seu globo ocular, e ele não consegue reagir. O que isso significa? Acho que tem mais uma seção aqui, ó, deixa eu colocar, aqui com a água túrbida, eu não vou entrar em questão de água túrbida não, mas só para vocês verem que o resultado não teve diferença, eu mostro, vocês verem que a reação foi imediata, para um peixe que tem poucos parasitos no olho, né, 3, e aqui um peixe que tem 55 parasitos nos olhos, ele não reage, tá? Ou ele demora muito. Eu acho que esse aqui ele vai demorar bastante, olha lá. Viram? Ele demorou, talvez seja tarde demais. Esse tempo que ele gastou para reagir, talvez seja tarde demais. Ele talvez já tivesse virado janta e o parasito já tivesse conseguido seu sucesso ali para reproduzir. Certo? Então, o que significa a gente dizer aqui? Significa que o parasito está interferindo no comportamento do peixe. E que esse comportamento anormal de não reagir, esse comportamento de não reagir a um estímulo de predação, é um fenótipo estendido do parasito de peixe, do olho do peixe, certo? Então, esses são os contextos dentro desse experimento, tá? O segundo experimento que a gente fez foi para observar o comportamento do parasito dentro do olho. Então, a gente pegava os peixes, né, removia os olhos, né, eu colocava o peixe, o sacrifício imediato e olho na lupa, e a gente monitorava o comportamento. E a gente queria saber se tinha influência da luz. Então nós pegávamos o parasito direto de uma sala escura e de uma sala clara, tá? De um lugar claro. Na verdade, eles foram expostos ao sol por 30 minutos, sol normal, né? No baldão ali, transparente, colocado no sol. Por quê? Para poder identificar se esses parasitos têm algum padrão de movimentação dentro do olho, certo? Então aqui tem algumas imagens para vocês, aqui são só fotos, mas vocês observam aqui que num período de 3 minutos, os parasitos saem do fundo do olho e vêm para frente do olho. Conseguem ver aqui, ó, momento 0, 1 e 2. Novamente, momento 0, sem parasito, momento 1, momento 2, com mais parasitos chegando. Depois, momento 0, com poucos parasitos, momento 1, com mais parasitos, momento 2, bombando de parasito. Tá? Cada manchinha branca dessa aqui, ó, é um parasito no olho, certo? E as análises sugeriram que os parasitos, pode olhar só para um gráfico desse, tá? O outro foi só para excluir a influência do ciclo circadiano, mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é que o número médio de parasitos, ele aumentou quando os peixes não estavam expostos à luz. Ou seja, o peixe aqui saiu direto do escuro. Saiu do escuro,
no momento 0 ele tinha essa quantidade de parasita, no momento 1 ele tinha uma quantidade maior, no momento 2 ele tinha essa quantidade. E quando os peixes já estavam, né, os SINHA, que eles estavam expostos já à luz, eles não apresentaram diferença no padrão, eles apresentaram a mesma quantidade de parasita. Então, esse é o resultado, tá? O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que a luz estimula a migração desse parasita para frente. Aqui tem um vídeo, né? Ele é um pouco longo, mas eu vou passando aqui algumas partes, mas aqui tem um vídeo do momento 0, né? Eu vou passar um pouquinho. Aqui, ó, o momento 1 minuto, né? Quando deu 1 minuto. Então, façam uma comparação. O momento 0 tem pouco parasita. Momento 1 tem mais parasita. E no momento final, os parasitas estão bombando e eles estão passando para frente do cristalino. Tá? Eles estão vindo aqui, ó, esse aqui é o cristalino, né? Eles ficam. Eles estão, tá vendo aqui, ó? Eles estão passando para frente do cristalino, que é onde bloqueia mais a visão do peixe. Tá? Então, esses parasitas presentes na zona 1 do olho do peixe bloqueiam a visão, com isso a ave consegue predar esse parasito de forma mais eficiente. Tá? Os parasitas tendem a se mover para essa zona em que bloqueia sob estímulo da luz. Então, bateu a luz, os parasitas vão lá e, se movimentam para um lugar que eles vão bloquear a visão do peixe. Tá? E, coincidentemente, esse momento, né, quando sai a noite, entra o dia e esses parasitas migram para frente do olho, esse é o momento em que as aves apresentam um forte comportamento de forrageamento. Ou seja, essa migração dos parasitas nos olhos, ela está linkada com o comportamento de predação da garça, das aves aquáticas, de forma geral, né? Quem trabalha com ave, já trabalhou, sabe que tem que ser muito cedo para ver ela. Então, o sol raiou, o parasito vai para frente, a ave vai forragear, o peixe vai estar cego naquela hora do dia e ele vai ser mais facilmente predado. Ou seja, o parasita está manipulando o seu hospedeiro intermediário para facilitar a predação desse hospedeiro intermediário por aves aquáticas, que são os seus hospedeiros definitivos. E a distribuição dos parasitos dentro do olho do peixe, ela não é aleatória, né? Ela segue esse padrão de luz. Foi esse o resultado que a gente encontrou nesse primeiro experimento. Tá? Aqui algumas considerações sobre esse... Quer falar, Daiane? Eu quero. Manda ver. Eu gostaria de pedir para você ocultar esse avisinho que está aparecendo na tela de compartilhamento, que às vezes está pegando em algumas imagens. Isso, só ocultar, só. Outra coisa, uma pessoa disse assim: gostaria que o professor desse uma ressalva na questão do que se trata o fitness. Não compreendi muito. Ah, sim, certo, sem problema. O fitness, ele é dentro da ecologia e da evolução, né, gente? O fitness é uma palavra que é usada para outros contextos também, né? Vocês sabem muito bem disso. Mas dentro da ecologia e da evolução, o fitness é a contribuição genética de um organismo para a reprodução da sua espécie. Entendeu? Então, se você aumenta seu fitness reprodutivo quando você reproduz muito. E você diminui seu fitness quando você não reproduz. E os parasitas interferem na reprodução. Então, interferem de forma negativa. Então, os organismos mais parasitados tendem a deslocar energia para combater esses parasitos. E essa energia poderia ser gasta em reprodução. E não é. Então, tem uma redução do fitness, que é dessa carga genética que você vai deixar para os outros. Certo? Acho que sim, né? Vou dar... Beleza. É bom vocês terem perguntado, viu, gente? Se ficar dúvida, tem que perguntar mesmo. Tá? Eu demorei uns 10 anos para entender o que era isso. Se vocês entenderam agora, eu estou feliz demais da conta. Certo? Então, eu não vou ler o que está escrito aqui não, mas o que eu quero que vocês se atentem é isso aqui. Ó. O fenótipo estendido do parasito é a demora na resposta do peixe predador. Então, se chegou um predador, a presa fica parada ali, ó, esse comportamento dela atípico
estranho de ficar parado, é um fenótipo estendido do parasito. Tá? É uma prova de que o parasito está ali. Se o parasito não tivesse ali, esse peixe ia se comportar de uma forma muito diferente. Tá? Então, esses parasitas evoluíram de forma a manipular o comportamento do seu hospedeiro. Tá? De forma resumida, então, para a gente terminar esse experimento. O comportamento alterado do hospedeiro é um produto do distúrbio físico na projeção da luz dentro do olho, que é causado pelo parasito. Existe pressão seletiva que parece ter agido sobre o comportamento dos parasitos de maneira a acionar a movimentação do parasito dentro dos olhos, tá? Para essa região mais externa, onde bloqueia a luz. A habilidade de reduzir a resposta antipredador em um período de intenso forrageamento de aves piscívoras pode ser uma adaptação evolutiva do parasito, né? Ou seja, o parasito não migra de forma aleatória, ele migra na hora que a ave come. Então ele quer deixar o peixe cego na hora que a ave come, certo? E caso o comportamento alterado do peixe resulte em um ganho de fitness para o parasito, esse pode ser considerado um exemplo de manipulação adaptativa. Beleza? Vários conceitos, gente, vários conceitos. Outra pergunta aqui. Diga. Professor, você poderia dizer os gêneros desses parasitas e o grupo? Aí, entre parênteses, tem provavelmente um nome científico, que é Phylum. Não, esse nome eu não conheço, não. Esses parasitas são Austrodiplóstomo e Hipostodiplóstomo, tá? O peixe é Satanoperca papatea. Depois me inscrevam, só para a gente resumir aqui, que eu passo, tá publicado isso aí, eu mando para vocês. Inclusive, tá aqui, ó. Né? Esse trabalho foi publicado na Frontiers in Ecology e tá, né, depois eu passo para vocês também o artigo para vocês entenderem como que funciona essa questão, tá? E tem outros artigos sobre esse experimento que estão em processo de publicação também. Ok? Vou mostrar mais um experimento para vocês, também de parasita influenciando plateumintes, influenciando o cascudo chinelo, tá? Nesse caso, a gente está falando de parasitas do gênero Clinostomum, e o cascudo chinelo é o... Ai, meu Deus do céu, como é que chama? Loricarites platymetopum. Tá? Então, vamos lá. Parasitas e hospedeiros se adaptam uns aos outros com o tempo evolutivo. Tá? Tem um estudo até do Rodrigo Graça, que é da UEM também, filho da UEM também, que mostra como essa coevolução se dá em peixes e parasitos. Tá? Nesse contexto, é uma hipótese dentro da parasitologia, ali, dentro da ecologia dessas interações, talvez você já tenha ouvido falar, na hipótese da rainha vermelha. A hipótese da rainha vermelha, ela é uma hipótese que foi cunhada com base no romance de Lewis Carroll, né, de Alice através do espelho, em que tem uma cena desse romance em que a rainha vermelha fala para Alice, fala, olha, aqui você não adianta correr, porque quanto mais você corre, mais você permanece no lugar. Então, a hipótese da rainha vermelha, ela fala justamente isso, que na savana africana, todos os dias, a zebra tem que correr mais do que o leão para ela fugir do leão, e no outro dia o leão tem que correr mais do que a zebra para ele alcançar a zebra. Todos os dias eles estão correndo mais. E o objetivo dessa corrida é manter essa interação. Tá? Um foge, o outro ataca. O outro foge, o outro ataca. Se o leão vencer todo dia, acabou. A população de zebra vai ser dizimada. Se a zebra vencer todo dia, o leão vai ter que arrumar um jeito de comer outra coisa. Tá? Então, essa corrida, ela rola para poder manter essa interação. Certo? Mais um conceito dentro de biologia para vocês. Fenótipo estendido, que eu já falei para vocês, né, do Dawkins, mas vou retomar aqui. A gente tem ali os parasitas, ó, manipulando, né, como se fossem marionetes os seus hospedeiros. Beleza? Nesse caso, então, a gente avaliou experimentalmente as diferenças de comportamento de forrageamento do cascudo chinelo, né, que é o Loricarites platymetopum, com diferentes intensidades parasitárias de Clinostomum. Tá?
Esse estudo foi realizado na UEM também. Aqui estou mostrando para vocês como que os meninos, o Danilo e o Thiago, prepararam os tanques, né? O Danilo foi meu co-orientado nesse experimento. Aqui, ó, a gente colocou essa fotinho para vocês verem como que o peixe está parasitado. Essas bolinhas brancas aqui que vocês veem são parasitas. Então, esse é um tipo de parasito que a gente consegue pegar o peixe vivo e ver que ele está cheio de parasito, né? Esse parasito fica na derme do peixe e ele é visível a olho nu. E isso aqui é um colar que a gente colocou nos peixes para poder marcar eles e enxergar eles depois nas filmagens, tá? Todos os experimentos foram filmados. Isso aqui é o set de filmagem. Então, em cada tanque desse aqui, ó, estão vendo que tem os fios aqui ligados nos computadores e a gente tem as câmeras em cima dos tanques, né? Então, a câmera filmava o comportamento dos peixes. Certo? Aqui, ó, aqui esses peixes foram colocados nesses tanques, gente, para vocês entenderem. Esses tanques tinham sido previamente preparados, deixados no sol com água corrente do rio, para criar aquele perifíton, né, aquela camada de algas fixas que são o alimento desses peixes. Então eles foram guardados ali, né, no laboratório e depois eles foram colocados para poder se alimentar. E quando esses peixes foram filmados em atividade de forrageamento, isso aqui é para vocês entenderem como que foi feito isso. Então isso aqui é um croquis da imagem em que o peixe ia andando e a gente ia fazendo um risco atrás para poder medir quanto que esse peixe andava para forragear, certo? No final das contas, a gente chegou à conclusão de que os peixes com baixos índices de parasito, eles andam no período de 1 hora, né, eles forrageiam, eles percorrem até 15 metros para forragear, né, cerca de 15 metros. E os peixes que estão muito parasitados, eles não andam muito. A energia, o metabolismo deles provavelmente está baixo, está restrito, eles ficam mais parados, né? Eles buscam, talvez, qualidade inferior de alimento. Então, eles ficam ali comendo a alguinha deles, mas mais quietinho, eles não arriscam tanto, certo? O que a gente observa disso aqui? A gente observa que, quando a gente tem altos níveis de parasitas, se um peixe fica mais letárgico, mais paradão, significa que ele pode ser mais facilmente visualizado, né, encontrado por um predador. E os predadores que eu estou falando aqui são todos aves aquáticas, tá? Então, por uma ave, se um peixe está parado, ele talvez fique mais exposto, né, a esse estímulo de predação. Enquanto o peixe que apresenta baixos níveis de comportamento, ele está muito mais elétrico, muito mais ativo, ele vai para lá e para cá e ele provavelmente teria uma resposta do antipredador muito mais eficiente para poder escapar desses organismos também, tá? Nesse caso aqui eu não mostrei o vídeo para vocês, porque o vídeo é de 1 hora e assim, com perdão da palavra, é chato pra caramba para poder assistir, né? É trabalhoso, então eu resolvi não colocar esse vídeo e colocar só os resultados para vocês verem. E esse artigo também está publicado na Experimental Parasitology e sugere, então, que os indivíduos parasitados têm uma alteração no comportamento, tá? E pode ser acessado por vocês. Se alguém quiser, depois me escreve que eu envio, certo? Deixa eu só ver o tempo aqui. Eu vou falar rapidamente para vocês de um último experimento. É isso, né, gente? É 1 hora que deu agora de fala, né? Você já deve estar cansado de mim, né? Isso, Daiane? deu 1 hora. Sim, que nada. Tá muito legal a palestra, de verdade. Muito interessante mesmo. Mais um exemplo só de um estudo que está rolando agora, né? E que esse estudo aqui, eu acho... diga, pode falar, Daiane. Deixa eu só falar outra perguntinha que surgiu aqui. A pessoa gostaria de saber o filo dos parasitas do experimento anterior, não o que você e o Danilo realizou, o outro, que você usou o papaterra, o satanoperca, e tem outra perguntinha aqui. Além disso, também seria interessante saber se essas espécies de parasitas que atacam os olhos se parasitam outras classes de vertebrados. Certo. Até onde eu sei, eles são parasitas de peixes, mas eles não são espécies específicos. Tá? Eles infectam uma variedade muito grande de peixes.
Então, eles podem entrar em qualquer espécie de peixe, ou pelo menos muitas espécies, certo? Esses parasitos são diplostomídeos, tá? Da família Diplostomídeo, e todos os dados desses parasitos, né, todos os dados de nomenclatura, depois eu passo para vocês aqui, eu escrevo no chat ali para ficar mais fácil para vocês, e passo o artigo também, que tem tudo lá, tá? Eu mando o PDF para vocês, se tiver como linkar aqui, se não tiver, me manda um e-mail que eu coloco lá e sana todas essas dúvidas, ok? Eu vou para o quarto experimento, então. Esse experimento é um experimento que eu considero, assim, demais, considero muito legal. Eu deixei ele por último porque eu acho ele, assim, sensacional. Ele não envolve parasitismo, tá? Ele envolve predação e agora competição também. Então, são outras interações. Então, veja, nós falamos de parasitismo, agora nós estamos falando de estímulo de predação, tá? Mais especificamente nesse. Então, a gente investigou o comportamento de um peixe, que é um lambarizinho, que experimenta a ausência de predadores. E isso aqui, gente, é um negócio muito único, tá? Vocês já vão entender por quê. E, mais uma vez, a gente traz um outro contexto teórico, que agora é a hipótese da ingenuidade ecológica, que eu vou explicar para vocês na sequência, tá? E aí vocês vão entender como que funcionou a operacionalização da ideia desse experimento, tá? Então, a ingenuidade ecológica, ou naivete, ela sugere... O que é a naivete? Primeiro eu vou explicar assim, ó. Naivete é ingenuidade. Significa que se chegar um predador novo em algum lugar, ou uma presa nova em algum lugar, se você tiver essa interação nova, a presa não vai saber como reagir com o predador. Porque ao longo de várias gerações, várias que eu falo, de milhares para milhões de gerações, o predador vai selecionando as presas, né? Ele vai devorando as presas e ele seleciona os melhores. Então, essas presas, os melhores que ficam vivos, vão passando seus genes e eles conseguem se livrar dessa predação, né? Então, a ingenuidade ecológica é quando você tem um organismo que não consegue detectar essa presa. Ele não reconhece no primeiro nível, certo? No segundo nível, ele reconhece um potencial perigo, mas ele não sabe reagir a esse perigo. Ele não tem mecanismos para poder reagir a esse perigo. E num terceiro nível, ela reconhece, responde, né, tenta fugir, tenta fazer alguma coisa, mas essa resposta não é eficiente para evitar a predação. Então, vários exemplos na história, né, dos grandes exploradores, como Charles Darwin, por exemplo. Darwin, ele descrevia lá no Diário do Beagle, se alguém já leu, ele descreve uma cena em que ele queria coletar um gavião e que ele apontou a espingarda para o gavião e daí ele pensou, não, vou chegar mais perto. Aí ele chegou um pouquinho mais perto do gavião, aí ele pensou, não, o gavião está muito quieto, vou mais perto. Ele vai tanto mais perto que ele chega a quase encostar o cano da espingarda no gavião. Ou seja, o gavião era completamente ingênuo ao perigo que ele estava correndo, né? Os dodôs, né, o caso dos dodôs nas Ilhas Maurício, eles eram pombos gigantes terrestres que não voam, que foram dizimados porque eram completamente ingênuos. Tá? Então, espécies de ilha têm muito de ingenuidade. Enfim, a gente podia ficar aqui uma hora falando só de ingenuidade, mas vamos tocar o barco, porque eu acho que vocês já entenderam essa pegada, tá? O mais interessante disso tudo é que a gente descobriu que existe uma população de lambari, Astyanax fasciatus, né, um caracídeo pequeno, que ela ocupa uma furna no Parque Estadual de Vila Velha. Se alguém já foi no Parque Estadual de Vila Velha, que fica em Ponta Grossa, já observou que lá tem essas formações, né? Uma furna, ela é um lago mais ou menos nessas características aqui. Se vocês observarem, ele é tipo um copo gigante assim, com um lago no fundo. E ela tem, ó, vejam bem aqui, 54 metros de ribanceira, né, de penhasco, e aí o lago lá no fundo. E esses lagos no fundo desses buracos aqui, eles são muito fundos, né, tem muito recurso, e eles são isolados entre si, não existe comunicação entre eles, certo? Da mesma forma que a gente tem essas três furnas, a 1, a 2 e a 4, com água, a gente tem uma lagoa dourada, essa lagoa aqui, que é chamada de Lagoa Dourada, que é conectada com o rio Tibagi. Então, a Astyanax está presente na furna 2
e na Lagoa Dourada. Só que na Furna 2 só tem o Astyanax, não tem mais nenhuma outra espécie de peixe. Por incrível que pareça, há pelo menos 30 anos, 33 anos, quando essa espécie foi descoberta aqui, não existe outra espécie de peixe lá. Então faz pelo menos 30 anos que essa espécie está isolada de qualquer outra interação com qualquer outro peixe, ou seja, ela não tem predador. Né? Ela não tem predador. Já aqui na Lagoa Dourada tem dezenas de espécies de peixes, predadores, competidores, etc. Certo? Então aqui são duas imagens, né? Essa aqui é a Furna, né? Vocês conseguem ver aqui como é alto, é íngreme, é super difícil chegar lá embaixo. A primeira vez a gente teve que rapelar para chegar lá e tal. E os peixinhos estão aqui, só uma espécie de peixe, isolado, não tem predador para essa espécie. E aqui tem a Lagoa Dourada, que tem, né, dezenas de espécies de peixe, como eu falei, incluindo a mesma espécie que está aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho num ambiente perto, né, com mesmas características climáticas. Se eu não me engano, a Furna da Lagoa Dourada está a menos de 2 quilômetros de distância em linha reta. Então, assim, você tem a mesma altitude, a mesma fonte de água, né, que a água vem de lençol freático ali, e que abastece esses lagos. Então, esses lagos têm uma característica muito parecida. A única coisa que tem diferente é a presença de outros peixes. Entenderam? Então, a gente tem um laboratório natural, nesse caso, que é único no mundo. E eu digo que é único no mundo porque, quando eu descobri essa população e a peculiaridade dela, eu entrei em contato com todos os pesquisadores do mundo que trabalham com população de peixe isolado. E todo mundo ficou de queixo caído que a gente tinha, num lugar tropical, tipo, mega diverso, que a gente conseguiu achar um lago que tem uma espécie de peixe isolado das outras. Certo? Na Lagoa Dourada tem também a traíra, né, a Oples sp, que é esse peixinho aí, que é um grande predador de peixe, né, um importante predador piscívoro. Aqui tem uma imagem da gente fazendo as coletas lá, dificílimo fazer coleta lá de peixe, é super difícil acesso, tudo difícil. Água fria pra caramba, quem já foi pra Ponta Grossa sabe que lá o frio é constante, inclusive lá hoje está previsto 11 graus, enquanto aqui a gente está morrendo de calor em Maringá aqui, tá? E rolaram esses experimentos, então. A gente pegou esses peixinhos, levou pro aquário e a gente testou se esse peixe conseguia reconhecer o seu predador. É a mesma espécie. Uma espécie não teve contato com o predador por pelo menos 30 anos. Desde que a gente descobriu, foram 30 anos. Né? A gente que eu falo somos eu e os outros ictiólogos, né, biólogos que trabalham ali. E então a gente colocou esses peixes juntos. E aqui eu quero mostrar direto o resultado para vocês. Vejam só. Esse aqui é um peixe, esse aqui é o predador que está aqui embaixo, né, a traíra, e aí a gente coloca uma presa aqui dentro, que é um peixinho da Furna. E vejam que esse peixe que é da Furna, ele meio que tenta ficar camarada do predador dele. Olha lá. Vocês não vão ver ele predar porque a gente alimentou o predador antes de colocar, tá? Mas esse aqui é um peixinho da Furna, olha lá. Ele está ali de boa, né? Aqui é um outro vídeo, né, mostrando, não, eu mesmo ainda. Ele importuna tanto que o predador sai de perto dele. Né? O predador dá uns chega para lá, mas como ele tá, olha lá, que mala. Ele quer ficar amigo do predador dele. Ele não tem noção do perigo que ele está correndo, ficando perto desse predador. Tá? Um outro vídeo também da Furna, para vocês verem, né, o padrão que eles repetem em vários vídeos. Aqui também a gente tem um peixe que ele não reconhece seu predador, ele está ali, ó, de boa, tal como o gavião do Darwin, né, que eu falei para vocês. Aqui mais um exemplo, né, de que esse peixe está ali na zona de ataque do predador, ele não está nem aí. Ó, ele passa várias vezes no focinho do predador e ele não está ligado. Ele perdeu a capacidade de reconhecer o seu predador. Tá? Aqui, por outro lado, aqui agora a gente tem um Astyanax fasciatus, né, mesma espécie, só que ele vem de uma lagoa em que o predador é presente naturalmente. Então aqui também a gente tem o predador ali, né? Aqui o peixinho, vou soltar o play. Vocês vejam que ele não chega perto do predador. E se ele chega, ele reconhece rapidamente e se manda. Dá uma olhada. Ó, ele mantém uma distância, ele procura ficar
mais em volta da cauda do predador, né? Não do rosto, da zona de ataque. Esse aqui é um outro vídeo, né, em que o peixe tá ali bonitinho, a hora que ele saca o predador, ó, ele vaza. Ele não quer nem saber. Vou deixar rolar de novo, porque esse é mais curtinho, ó. Ele vai, pá, puf, se manda. Então, essas são as diferenças. Vocês notem que o aquário está quadriculado e tudo mais ali, para a gente poder medir, né, o tempo que esses peixes passaram perto, na zona de ataque do predador, o tempo que eles passaram longe, enfim, esse que é a pegada. E aqui a gente observa PI, a população isolada, e PNI, a população não isolada. Aqui a gente observa que os peixes passaram muito mais tempo na zona de ataque do predador, os peixes da população isolada, né, os que não têm contato com o predador, eles dão muito mais bobeira na fuça do predador do que quando eles estão comparados com os peixes que já conhecem o predador, né, já convivem com esse predador, sendo que são a mesma espécie do mesmo local. Então, a gente entende que numa escala geográfica muito pequena, né, menos de 2 km de distância, a gente teve processos evolutivos diferentes, certo? Que fez com que as populações isoladas perdessem a capacidade de reagir a um estímulo de predação, né? Significa que se por acaso algum predador entrar nessa população aqui, ela provavelmente será dizimada na população isolada, porque os peixes não reagem a estímulo de predação, certo? Então, aqui, ó, aqui não precisa, né? O gráfico já ilustrou bem. Esse aqui foi um outro experimento, né, para a gente testar o segundo nível. Lembra que o primeiro nível era reconhecimento, o segundo nível era fuga. Então, a gente testou um segundo nível aqui, bem rapidinho, acho que são só 2 videozinhos, e aí eu encerro, em que a gente criou um mecanismo que tem uma traíra escondida nesse tubo aqui. Ela é acionada remotamente, tá? Então, aqui a gente tem um peixinho da Lagoa Dourada, ó, veja que à medida que ela é acionada, o peixe escapa na hora, né, tenta escapar, e no segundo, um peixe da Lagoa Dourada, ali era da Furna, né, aqui é da Lagoa Dourada, e ele também tenta escapar e se manda, né, de um possível ataque. Então, esse foi o nosso segundo experimento. Para a reação imediata, a gente não teve diferença, vejam bem. Eles gastam exatamente o mesmo tempo para poder reagir, né? Tanto faz se é de uma população ou de outra. Ou seja, eles não reconhecem, mas se tiver um ataque, eles vão fugir. Na verdade, vocês conhecem bem peixe, né? A parte biológica deles ali, eles têm a linha lateral, e se, por exemplo, um galho cai na água, ele vai vazar. Então, nesse caso, é mais um estímulo mecânico qualquer que ele reage. Tá? Esse trabalho aqui está em processo final de edição para ser submetido. Ele não foi submetido ainda. Tá? Como conclusão, na ausência do predador, as presas perdem a capacidade de responder a um estímulo de predação, ou seja, perdem essa resposta de predador, não conseguem se comportar de forma a salvar sua pele. Tá? E isso tem vários impactos, várias questões, tanto na ecologia, conservação quanto na evolução. Beleza? Por fim, eu queria agradecer a paciência de vocês e dizer que comportamento animal é uma ciência muito legal, é a ciência fascinante demais, que além de permitir responder a várias perguntas ecológicas evolutivas, ela é extremamente divertida. Do meu ponto de vista, é a área mais divertida da ecologia, porque todas as vezes que a gente fez esses experimentos, que são muito sérios, foram publicados em revistas internacionais, de impacto e tudo mais, contribuíram de alguma forma para a ecologia e evolução, mas todas as vezes a gente se divertiu muito. Tá? Que essa seja uma regra para a vida de biólogo de vocês, sabe? Façam o que vocês gostam muito e procurem se divertir com tudo que vocês fazem. A alegria tem que estar no seu dia a dia para você ser feliz e conseguir êxito em qualquer área que você siga, né? Mas dentro da biologia, como a gente lida com gente toda hora, às vezes com situações estressantes de coleta de campo, procurem pessoas que te fazem bem, que somam, sei lá, eu nunca gostei desse negócio de competição, de nada disso, sabe? Vai na paz, vai na fé, faz seu trabalho, que
uma hora ou outra você vai colher os frutos disso. Procure se divertir, a vida é curta, tá bom? Meu contato está aqui, né? Vocês podem me escrever quando vocês quiserem, talvez eu demore um pouco, porque tem uma demanda meio pesada aí de trabalho, e eu vou ficar com vocês mais o tempo que for preciso. Eu vou só parar a minha apresentação aqui. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Parar a apresentação. Beleza. E tô disposto a responder as perguntas que vocês, porventura, tenham. Então, Igor, primeiro, queria te agradecer, porque você falou que em algum momento deveria estar cansativo. Não estava. Estava muito legal, muito interessante. Só tem elogios no chat. Tenho certeza que a galera ficaria te ouvindo por muitas mais horas, porque é muito legal, é um assunto muito legal. Igual você falou, se você gosta de fazer isso porque você se diverte, quando você apresenta isso pra gente, você tá também divertindo a gente. Então, assim, foi sensacional a palestra. E aí, nós temos algumas perguntinhas aqui no chat agora. Fora os elogios, que são muitos. A primeira pergunta que nós temos é: no universo amostral de sua pesquisa sobre a influência dos parasitas no comportamento de peixes, na natureza, o número de peixes parasitados está estável ou vem aumentando? Não sei responder essa pergunta. Não sei responder. Assim, quando eu fiz essa pesquisa, eu mergulhei no universo, né, dos parasitos e tudo mais, porque a minha pergunta ecológica tinha a ver com isso. Depois disso, eu ainda fiz vários trabalhos com parasitas e tudo mais, mas eu não sou um parasitólogo, inclusive eu dependo dos parasitólogos muito, né? Tanto que o Danilo, que foi o primeiro autor do segundo experimento que eu mostrei, ele é parasitólogo. Eu não. Então, assim, eu sou ecólogo, trabalho com comportamento, e ele é o parasitólogo. Então, a gente junta essas paradas. Então, talvez um parasitólogo saiba responder essa pergunta, mas eu não sei. Sabe? Qualquer coisa que eu falar aqui seria mera interpretação do que eu vivi, então, e não necessariamente realidade. Entendi. Então, desculpa não poder responder essa pergunta. Que é isso. A próxima pergunta que a gente tem. Você já falou sobre isso, né? Mas eu acho legal deixar claro respondendo essa pergunta. Se esses peixes isolados, por alguma ocasião, encontrassem outros seres vivos, correriam risco de extinção por certamente não saberem se defender, já que não tem predadores onde estavam antes? É naquele caso das furnas, né, que ela está comentando. Exatamente. Perfeito raciocínio. Inclusive, nós temos uma preocupação do ponto de vista de conservação dessa espécie muito grande, porque, como eu disse para vocês, essa é a única, até onde a gente sabe, tirando peixe de caverna, viu, gente? Peixe de caverna tem populações isoladas também, mas esse peixe não é um peixe de caverna. Ele tem nada a ver com o peixe de caverna, não tem atributo nenhum, ele é um peixe normal. E o peixe de caverna, muitas vezes, você não tem uma população isolada e outra conectada para você fazer esses experimentos. Então, essa população que a gente encontrou, ela é um laboratório que demoraria pelo menos meio século para a gente montar. E ele está ali disponível na natureza para fazer experimentos, entendeu? Então, de fato, essa observação que esse ouvinte fez, eu não sei se é um rapaz ou uma moça, mas que esse ouvinte fez, ela é real. Qualquer espécie que for introduzida nesse lugar e que seja um predador para essa população isolada, ele pode levar essa população à extinção. E cerca de 10, 15 anos atrás, nós tínhamos duas populações dessa. Uma foi extinta já, porque ela é muito suscetível, ela é muito frágil. Então, a gente teve provavelmente aqueles andorinhões, sabe? Que foram num volume muito grande ali, fizeram muito cozinho na água e eutrofizou todo mundo. Então, qualquer coisa que acontecer, eles podem morrer. O ambiente é muito pequeno, é realmente muito pequeno. É bem vulnerável, certo? Né? Bem vulnerável. Outra pergunta.
Professor, outros fatores, além dos parasitas, podem interferir diretamente no comportamento dos indivíduos a nível genético? Ou seja, na questão do fenótipo estendido? Sim, com certeza. Tipo, disponibilidade de alimento. Disponibilidade de alimento interfere, competição interfere. Tem espécies de morcegos, de anfíbios. Vou usar o exemplo de morcegos. Eu não vou saber o nome da espécie nem da planta que ele come, não, mas tem morcegos, por exemplo, que exploram os recursos alimentares em horários diferentes. Então, uma espécie explora ali na boca da noite e outra espécie explora mais para frente. Isso, muito provavelmente, num tempo evolutivo passado, essas espécies disputavam no mesmo horário, só que elas foram se adaptando e deslocando. Então, agora uma vai mais cedo, outra vai mais tarde, entendeu? Então, essa é uma forma de evitar esse desgaste, né? Só que, como eu disse para vocês, quando a gente trata de evolução e de fenótipo e de genótipo, não é nada que é pensado, né? O que é muito difícil para as pessoas entenderem é isso. É que muitas vezes a gente tende a antropomorfizar o animal. Né? Então pensar assim, nossa, por que ele não vai mais tarde? Não é assim, é o gene que manda. Né? Leiam o Gene Egoísta, do Richard Dawkins, para vocês entenderem. É o gene que manda na parada. Né? Não é ele que quer que ele fale, não, é melhor, e não funciona dessa forma. Ok? Ok. A próxima. Igor, o que você orienta para quem quer seguir nessa área? Ah, sim, ó, essa área é muito legal. Eu oriento que vocês, primeiramente, sejam muito curiosos a esse respeito, tá? Sejam muito curiosos, sabe? Começa a entender, a tentar entender os porquês dos comportamentos animais, a tentar fazer ligações biológicas, né, com as bases teóricas que vocês recebem durante o curso. Vocês vejam que eu tasquei teoria em vocês hoje. Eu joguei teoria de tudo que é jeito. Eu botei muita teoria na palestra. E eu acredito que vocês tenham acompanhado o raciocínio. Né? Então, o que vocês precisam fazer agora para entrar para essa área é se aprofundar nessas questões. Né? Para passar essa questão, todas as questões de forma pontual, foram dezenas e centenas de artigos lidos e interpretados e encaixados para poder chegar nesse ponto. Entenderam? Então, assim, gente, eu sempre falo isso, que vocês podem escolher ser o que vocês forem, e o que vai determinar o sucesso de vocês é o tanto de suor que vocês vão colocar na questão. Os melhores pintores de casa que eu conheço são pintores que buscaram inovar, que estudaram técnicas novas e eles são excelentes no que fazem porque eles estudam. Né? Qualquer profissão que você vai seguir, você precisa estudar muito. Então, assim, se você gosta, você tem que estudar. Se você quer isso para sua vida, você tem que meter bronca e encarar tudo, né? Eu vejo muito que a geração mais nova do que eu, né? Eu tenho 40 anos, mas eu vejo muito que as gerações mais novas do que eu, elas são muito imediatistas. Elas querem ter uma casa, um carro e querem ter dinheiro no bolso para fazer o que quiser, para viajar o mundo inteiro, sendo que eu não tenho casa, eu tenho 40 anos, não tenho casa, eu consegui comprar o meu primeiro carro quando eu já trabalhava fazia um certo tempo, né? Já tinha, sei lá, uns 10 anos de formado. Então, assim, não adianta você ser tão imediatista no mundo que a gente vive hoje. Você precisa ter foco, concentração e procurar as pessoas certas, né, gente? Planejamento, gente. Vocês que estão na graduação, planejem as vidas de vocês. Se você quer ir estudar comportamento animal no laboratório de Lund, na Suécia, que foi onde eu passei uma temporada, eles são extremamente receptivos, eles dão bolsas para brasileiros. Só que não adianta você chegar lá e falar assim, olha, eu sou fulano de tal, nunca fiz nada e quero ir para eles. Não vão te receber. Você tem que construir paulatinamente esse caminho, sabe? Se vocês quiserem ir para a Austrália trabalhar comportamento animal, onde tem um pessoal muito forte lá, vocês vão conseguir. Se vocês quiserem, sabe, o mundo está aberto. O mundo está aberto para vocês. E desses países que eu disse para vocês, Suécia, Estados Unidos, Canadá, Austrália,
que investem muito em pesquisa desse tipo, esses países, quase 90% dos pesquisadores que estão lá não são de lá, eles são de fora. E assim, vocês têm total possibilidade de ir para lá. Então, agora é hora de suar a camisa. É hora de suar, e aprender inglês, né, gente? Porque... Essencial. Essencial. Toda a língua da ciência é o inglês. Então, se você quer ser um cientista, você tem que aprender a língua da ciência. É exatamente isso mesmo. Uma outra pergunta aqui. Você tem alguma recomendação de livro sobre o assunto? Eu tenho. Tenho sim, várias, inclusive. Olha, eu vou recomendar 3 livros, tá? Que não está diretamente ligado ao assunto, mas se vocês lerem, vocês vão perceber vários conceitos que eu passei dessa palestra. Vários conceitos, eles estão implícitos no livro, porque esse livro foi escrito muito antes, né? 1850, e é o Diário do Beagle, do Darwin. Então, onde ele vai descrevendo como que foi a viagem dele, a exploração de várias ilhas, tá? Então, vocês observam que ele descreveu da forma dele, né, sem falar em hipótese, sem falar em nada, ele descreveu várias das ideias que a gente discutiu aqui hoje. Então, leiam o Diário do Beagle, e é estranho eu recomendar o Diário do Beagle, porque eu nunca li ele inteiro. Eu já li várias partes dele, mas eu nunca sentei e li ele de cabo a rabo, sabe? Eu já fui em várias partes dele. Mas eu recomendo, tá? Outro livro que eu conheço bem, assim, o livro, apesar de eu não ter lido de cabo a rabo. Eu li, assim, fui lá no meio, li, depois li o final, depois li um pedaço do começo. Então, é assim. Depois eu recomendo que vocês leiam os livros do Richard Dawkins, que eu diria para vocês lerem O Gênio Egoísta e O Fenótipo Estendido, né? São 2 livros que descrevem bastante essa questão. E O Canto do Dodô. O Canto do Dodô, que é um outro livro também que liga a parte de conservação, de questão ambiental. Esses 3 livros acho que são excelentes leituras para quem gosta do assunto. Tá? Depois, livros mais técnicos, tem dezenas, né, de comportamento animal e tal. E aí, esses livros, é difícil até ter algum em português, né? Tem um que é intitulado Comportamento Animal, mas a maioria do material está em inglês. Beleza? Beleza. A outra perguntinha. Boa noite, professor Igor. Meu nome é Gabriel. A etologia engloba essa parte da ecologia também ou possui outra vertente? Engloba tudo. A etologia é o estudo do comportamento, né? E de como se dá a evolução do comportamento. Então, ela está dentro. Eu não sei por que, até é uma boa pergunta, mas eu não sei por que a gente não costuma usar o termo etologia, né, nem nos congressos, nem nada. Eu nunca vejo a galera usar o termo etologia, mas isso é etologia. Aqui. Existe uma estimativa de quantas gerações são necessárias para que a presa perca sua resposta diante de predação? Essa é uma pergunta excelente. Agora existe, porque a gente sabe que a população está isolada há pelo menos 30 anos. Então, se são 30 anos, é uma geração por ano. Então, são 30 gerações que ela está isolada. Imaginem vocês, né, há 30 gerações isolados de outras espécies. É isso que acontece ali. A nossa geração ela tem um espaço muito maior, né? Mas a gente ainda está fazendo agora um negócio que chama-se relógio molecular, umas análises genéticas que permitem que a gente saiba quando a gente volte no tempo através de análises genéticas e que a gente saiba com uma precisão muito interessante, né, muito válida, quando que aquela espécie foi separada da outra. Então a gente está fazendo esse relógio molecular agora e é uma forma de voltar no tempo e ter uma estimativa muito precisa, muito interessante, para poder... E aí a gente vai, sim, ter certeza de quantas gerações foram necessárias para que essa resposta antipredador fosse perdida. Né? Essa é a azeitona da nossa empada. Né? A gente está... Só que ela é muito trabalhosa de ser feita, então ela está sendo desenvolvida agora nos laboratórios. Tá? E tem praticamente... só para vocês terem ideia,
umas 3 teses, umas 2, uma dissertação já foi, tem mais umas 3, 4 dissertações, e alguns TCCs acontecendo ali, iniciações científicas. Só com essa população. Então, tem várias perguntas sendo respondidas agora, tá? De outras interações, como competição intra e interespecífica, todas no contexto ecológico evolutivo. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa bem nova para a biologia, né? Essa população. Esse exemplo, nessa magnitude, ele não digo que ele é novo, mas ele é bastante raro. Essa oportunidade de ter esse laboratório natural é bastante rara, né? É muito difícil você ter espécies que ficam isoladas de outras espécies, né? Principalmente de peixe, né? Sim. É como se fosse uma ilha. Esse lago ele é interpretado como uma ilha, né? Do ponto de vista ecológico e da teoria da biogeografia de ilhas, que eu ia falar, mas eu falei, não, calma, é muita coisa. Então, o lago é considerado uma ilha, só que ela é uma ilha ao contrário. Em vez de ser uma porção de terra cercada por água, ela é uma porção de água cercada por terra. Mas ela não tem comunicação com outras fontes com outras fontes genéticas, né? Então, ela está isolada. Evolução alopátrica, que se chama, né, esse processo. Caramba, é muito legal. Eu não sabia da ocorrência dessa espécie nessa forno, não sabia mesmo. Achei muito interessante. É bem legal. Tem umas reportagens até que o pessoal fez com a gente, aquele programa Meu Paraná, sabe? Sei. Foi até bem legal, porque eles entraram em contato com a gente, ficaram sabendo e tal, eles falaram assim, a gente vai fazer uma reportagem com vocês terão 5 minutos no Meu Paraná, tá tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, podem vir acompanhar a coleta, né? Aí eles chegaram lá, eles entenderam a magnitude, eles dedicaram um programa inteiro a gente, né, para a gente mostrar, e aí eles ficou um programa inteiro só sobre essa população. Aí depois vocês busquem Meu Paraná, Furnas, Peixes das Furnas, vocês vão encontrar lá, tem disponível online. Vou pesquisar com a galera, depois que coisa a gente também divulga na Laba, no Insta da Laba, porque é extremamente interessante isso. E acredito que muita gente da biologia, principalmente daqui da UEM, né, que é um pouquinho mais distante, não tem conhecimento disso. E é muito legal. É interessante também a gente disseminar esses trabalhos novos que está acontecendo. Show de bola. Outra pergunta aqui. Essa espécie de peixes isolada pode vir a evoluir para uma nova espécie futuramente por conta da localização geográfica? Exatamente. A gente já desconfia, não tem evidências ainda, mas a gente já desconfia que ela está num processo avançado de especiação já. Ela está realmente... Essa é uma outra... como é que eu falo? É uma empada que tem 2 azeitonas, né? Essa é a segunda azeitona da empada, e ela é assim, a gente está tentando chegar, trabalhando junto com os sistematas, né? A gente está tentando descobrir se ela realmente está num processo avançado de especiação e ela está quase se tornando outra espécie, e se isso acontecer, a gente confirmar isso, seria um dos raros momentos em que a humanidade pegou a evolução no pulo, assim, pá, sabe? Pegou a evolução acontecendo. Caramba. Rolando ali, assim, sabe? Num momento que você tem a transição mesmo de uma espécie para outra. Só que, isso é um spoiler que eu estou dando para vocês, a gente tem fortes evidências de que isso está acontecendo, mas a gente não tem uma comprovação ainda. Tá? A gente ainda está em processo de investigação a esse respeito. Nossa, muito legal e muito interessante mesmo. Dá para ver que tem muita coisa a ser explorada ali, né? Tem. Surgem muitas perguntas, muitos detalhezinhos, assim. Sim, muita coisa. Muito legal mesmo. Bom, as perguntas por aqui acabaram. Show de bola. No chat geral, que tem muita gente te elogiando, muita gente mesmo. Obrigado, gente. Gostou demais, de verdade. Nós da Laba estamos muito satisfeitos e muito felizes que você aceitou, né? O Hugo é o nosso orientador da Laba, ele cuida todo ali da nós estudantes, e nós ficamos muito felizes que ele fez essa mediação muito importante mesmo. E seu trabalho contribui com coisas realmente muito novas. E é um assunto extremamente legal. Então, a gente tem que agradecer.
Que bom, eu fico feliz que vocês me ouviram, tiveram paciência, né, para quem ficou até o final, e eu queria parabenizar demais a organização do evento, né, assim, vocês estão em um nível que está surpreendente, então, muito legal, assim, todo o contato, o profissionalismo com que vocês abordam a gente, fazem o convite, conduzem todas as questões, vocês estão muito de parabéns, olha, sucesso total, garantido, e eu desejo muito sucesso para o evento, né, que seja o primeiro de muitos. Muito obrigada mesmo, e pode ter certeza que nos próximos a gente vai voltar a te convidar. Será um prazer, tá bom? Alguns planos aí. Muito obrigada, tá, Igor? Valeu, um abraço, se cuidem. Para você também. Até mais. Até.